Neymar de volta ao futebol brasileiro, eu acho isso maravilhoso, cara. E pensar que no primeiro turno do Brasileirão vai ter uma legião de craques aí pra gente assistir, sendo que no momento estamos assistindo os estaduais e logo mais vai começar a Copa do Brasil. Bom, eu tô falando desse curto tempo, pois o contrato do Neymar com o Santos é de 6 meses. Mas a intenção do time da Vila Belmiro é prorrogar o contrato pelo menos até a Copa do Mundo ano que vem. Será que eles vão conseguir? Bom, independente disso, vamos colocar o pezinho no chão e utilizar esses 6 meses do Neymar pro tema do nosso vídeo de hoje. Selecionei 7 craques e verifiquei como foram os 6 primeiros meses desses grandes jogadores, que depois de um longo caminho europeu ou pelo mundo, retornaram para o Brasil. Já vai deixando seu like e vai deixando um comentário aí para ajudar o canal no engajamento e bora pro vídeo. Eu quero começar o conteúdo com o último bola de ouro. Foi injusto o que aconteceu com o Vini, né? Mas Ricardo Kaká, formado nas categorias de base do tricolor paulista, foi pra Europa, fez história no Milan, chegou a vestir a camisa do Real Madrid, porém devido a uma pumbalgia, Kaká sofreu fortes dores que diminuiu seu rendimento. Chegou a jogar a Copa de 2010 lesionado, voltou pro Milan e de lá foi pro Orlando City. Durante a sua passagem pelo clube norte-americano, ele fechou um empréstimo de 6 meses exatos com o São Paulo no dia 4 de julho de 2014 até o dia 31 de dezembro de 2014. Bom, não foi tão exato assim, mas segue o jogo. Ele participou de 19 jogos, marcando 2 gols e 1 assistência. Só que deixou saudades por causa de belas jogadas ao lado de Pato, Ganso, Luiz Fabiano e, se eu não me engano, o Kardec também estava jogando bem. O técnico na época era o lendário Muricy Ramalho e foi uma das injustiças do futebol esse time não ser campeão. Tá, e esse cara aqui, será que o Neymar pode superar no desempenho? Ronaldinho Gaúcho, a lenda do Barcelona, e mais um pentacampeão. Ronaldinho, revelado pelo Grêmio, foi pro PSG, encantou os franceses pra depois ir pro Barcelona e encantar o mundo. Logo após, ele foi pro Milan, que foi presenteado com seu belo futebol, fez parceria com uma legião de craques ali, e em seguida foi pro Flamengo, em que o bruxo ficou aproximadamente 1 ano e meio. Ronaldinho saiu tretado de lá, deu problemas com grana. É aquela coisa, né? O que começa mal termina mal, porque ele entrou tretado com o Grêmio. Lembra aquele caso das caixas de som? Acho que o torcedor do Grêmio deve estar brabo com ele até hoje por causa disso. Sei lá, né? Foi um chapéu. Mas os 6 primeiros meses de Ronaldinho no Flamengo foram 26 jogos, 10 gols e 4 assistências. As questões dos primeiros meses do bruxo era mais a parte de condicionamento físico. Porém, algum tempo depois, ele foi protagonista ao lado de Neymar de um dos jogos, se não o jogo mais memorável da história do futebol brasileiro, em que o Flamengo ganhou de 5-4 do Santos na Vila Belmiro com golaços de Neymar e, claro, dele, do bruxo. Aquele um contra o outro foi muito legal. Tá certo, vamos subir um pouquinho o nível, colocando aqui o protagonista do pentacampeonato, Ronaldo Nazário, o fenômeno, do clube Bento Ribeiro para o São Cristóvão, do São Cristóvão para o Cruzeiro. E aí o time azul de Minas não teve como segurar, e o fenômeno foi parar no PSV da Holanda, brilhou demais, o que encheu os olhos do Barcelona, clube que ele ficou apenas 1 ano, fechando depois com a Internazionale. E o que esse cara jogou com a camisa da Inter é brincadeira, só foi parado por uma lesão gravíssima que quase tirou da Copa do Mundo de 2002. Porém, a lesão perdeu essa partida. Ronaldo foi o pentacampeão ao lado de Ronaldinho Gaúcho e Kaká, o que fez o Real Madrid contratá-lo. Foi nesse período que iniciou várias reclamações que ele estava acima do peso, aquelas coisas que o deixava bem irritado. Mas o Milan acreditou nele e no Rossonero ele ficou 1 ano e meio. E por lá teve outra lesão grave no outro joelho. Teve algumas partidas muito boas, mas as suas dores já o limitavam. Veio se recuperar um tempo no Brasil, depois desse 1 ano e meio no Milan, tava lá junto ao Flamengo, que não acreditou no fenômeno. E o Corinthians abriu as portas para ele, o que rendeu ao torcedor do Timão várias exibições majestosas. Um primor de futebol. No Corinthians, ele ficou até 9 de dezembro de 2008, até dia 13 de fevereiro de 2011, e os seus 6 primeiros meses no Timão foram 20 jogos e 11 gols. E se eu te falar que o Didico, o Adriano, chegou a jogar pelo São Paulo? Aliás, de vez em quando, aparece ele falando com muito carinho do tricolor paulista, que o acolheu em um dos seus piores momentos da vida.
Foi assim, revelado pelo Flamengo lá pelos anos 99, 2000, ele foi para a Internazionale e chegou a ser emprestado para o Fiorentina. Só que o seu apelido de Imperador foi por causa de suas grandes atuações pela Inter. Chegou a defender a camisa do Parma também. Em 2004, infelizmente, ele perdeu o seu pai, deixando-o extremamente abalado. Foi aí que o tricolor paulista abriu as portas para Adriano ser acolhido, fazendo um contrato de 6 meses para recuperar o seu amor pelo futebol, um empréstimo negociado junto à Internazionale. E o torcedor do São Paulo pôde vê-lo em 28 jogos, onde ele marcou 17 gols e deu 2 assistências. Tempos depois, ele voltou para Inter, não chegou a ser aquele Adriano Imperador, voltou para o Flamengo, chegou a ser campeão brasileiro, o que cresceu os olhos da Roma, que o contratou. Não fez também tanto sucesso assim, voltou para o Brasil, defendendo a camisa do Corinthians. Depois foi para o Flamengo, para o Atlético Paranaense, fez uma pausa até jogar nos Estados Unidos pelo Miami United, se aposentando assim. O nosso imperador, que fez muita alegria naquela Copa América, vestindo a camisa da seleção brasileira e aterrorizando os argentinos, deixou saudades, sendo que ele podia ficar muito tempo com a camisa da seleção brasileira, vestindo a camisa 9, sendo que ficamos durante um bom tempo com crise com a camisa 9. E é o que eu falo, galera, não subestime problemas com a saúde mental, ela pode detonar qualquer pessoa silenciosamente. É muito importante você se cuidar sempre, cara. E o Adriano é um exemplo disso. Que tal falarmos de retornos mais recentes, com parâmetros bem parecidos do que o Neymar vai encontrar aqui no futebol brasileiro? E Lucas Moura é um exemplo disso. Tá jogando muita bola, né? Foi revelado pelo São Paulo, é mais um made in Cotia, que foi para o PSG. E então, pentacampeão francês, após uma longa passagem, foi para o Tottenham. Foi protagonista daquela partida memorável da semifinal da Champions contra o Ajax, em que converteu uma classificação épica e uma narração épica do Jorge Igor. E após a sua rápida passagem pelo Tottenham, ele voltou para o São Paulo e está até hoje por lá. Nos seus 6 primeiros meses ele teve 27 jogos, 4 gols e 1 assistência, ajudando no primeiro título da Copa do Brasil, quase marcando um golaço de bicicleta na final. Até hoje eu não entendo por que o Felipão escolheu o Bernard em vez do Lucas em 2014. Aquela Copa do Mundo era para o Lucas participar, mas foi até bom pra ele, né? E que tal esse desempenho do incrível Hulk, que chegou a jogar nas categorias de base do São Paulo e na base mesmo foi pro Vitória, onde foi efetivado. De lá foi para o Japão, onde ficou 6 anos, e suas atuações chamaram a atenção do Porto, em que lhe rendeu títulos do Campeonato Português, a Liga Europa da UEFA de 2010-2011, Taça de Portugal, para depois ir pro Zenit, conquistar também a Premier League russa, a Copa da Rússia, em que em seguida foi pro Xangai, para finalmente em 2021 ir pro Atlético Mineiro, onde tá lá até hoje fazendo muitos gols. Nos primeiros 6 meses com o Galo, obteve uma marca de 37 jogos, 17 gols e 9 assistências. E para finalizar, não podia faltar ele, o Rivaldo, que ficou pistola com o Neymar, que disse que naquela seleção do Penta poderia jogar no lugar do Rivaldo. Eu vou colocar uma opinião aqui, cara. Eu acredito que o Neymar falou isso em relação ao posicionamento semelhante e tudo mais. Não tem nada a ver de quem é mais talentoso aí, enfim. Mas aí o Rivaldo ficou bravo, né? Revelado no Paulista de Jundiaí, foi pro Santa Cruz, depois pro Mojimirim, passou pelo Corinthians e explodiu no Palmeiras. Foi aí que começou o caminho dele para a Europa, pois de lá foi para o Deportivo La Coruña, abrindo passagem para o Barcelona e depois o Milan. Após o Milan, é aí que começa o seu retorno para o futebol brasileiro, em que ele ficou só no primeiro semestre de 2004, após o Cruzeiro conquistar aquela tríplice coroa, e ficou devendo. Chegou com moral em BH, foi herói do Penta, mas não conseguiu se entrosar no time da Raposa e a deixou após 11 jogos. Rivaldo já estava vivendo uma má fase no Milan, principalmente após a chegada do Kaká, e ele tinha um aval do técnico Vanderlei Luxemburgo na Raposa, com quem ele teve sucesso no passado pelo Palmeiras, na seleção brasileira, e a sua saída coincidiu com a do treinador. Foram apontados na época também problemas conjugais e físicos, como possíveis explicações para o fracasso com a camisa do Cruzeiro, em que nesses 11 jogos marcou apenas 2 gols, pouco para um dos melhores jogadores da época. Após jogou no Olympiacos, no AEK de Atenas, no Bunyodkor do Uzbequistão, voltou
voltou pro Brasil para jogar no Mojimirim, chegou a jogar no São Paulo, onde teve uma passagem um pouco melhor do que essa do Cruzeiro. Jogou no Cabos Corp da Angola e depois foi pro São Caetano para se aposentar no Mojimirim. E tá aí um dos heróis do Penta, dos principais, né? Porque naquela Copa do Mundo ele jogou demais. E ambos merecem um carinho do povo brasileiro. E aí, faltou alguém? O que você acha desses caras da lista? Será que em 6 meses Neymar vai superá-los? Se você gostou do vídeo, dá um curtir aí, comenta, compartilhe e fique com Deus. Tamo junto.